Eu vou falar então um pouquinho sobre a dislipidemia. Então, quando a gente analisa o tema dislipidemia, nós estamos falando de triglicerídeos e colesterol. Lembrar que os triglicerídeos, então, eles se alteram com a alimentação principalmente. Então, os triglicerídeos, o ideal seria um valor abaixo de 150, e como eles se alteram com a alimentação, uma das formas da gente tratar esse paciente num primeiro momento, quando ele está maior que 150, seria indicar dieta e exercício físico, tá? Diferente do colesterol, a gente vê que os triglicerídeos, ele tem uma boa resposta à dieta e exercício físico, porque ele está muito relacionado à alimentação. Então, você passa o fim de semana, come muito churrasco, muita gordura, o triglicerídeos vai lá em cima. Diferente do colesterol, que é uma evolução ao longo do tempo. O triglicerídeos, ele só vai ser indicado tratar com medicamento, e o medicamento de escolha são os fibratos, a partir de 500, tá? Por quê? Porque esse valor aumenta as chances de desenvolvimento de uma pancreatite. Falando um pouquinho então do colesterol, nós temos o colesterol bom e ruim. O colesterol bom é o HDL. O colesterol bom, o alvo é sempre acima de 40, e basicamente existem alguns locais que falam que o ideal seria tratar com ácido nicotínico. Então, quando o colesterol bom ele está muito baixo, seria tratar com esse ácido, mas a gente viu que não existe recomendação. Então, o tratamento de escolha não vai ser administrar esse ácido, mas sim indicar exercício físico e dieta. Já o LDL, que é o colesterol ruim, tá? A gente vai observar que o colesterol ruim, ele é um tipo de colesterol que ele não tem exatamente um valor pra gente começar a administrar com medicamento. A gente vai analisar muito o perfil daquele paciente e o risco que ele tem para evoluir com uma doença aterosclerótica, por exemplo, tá? Então, o medicamento de escolha vão ser as estatinas, e a gente vai ver que a gente indica estatinas de alta e moderada intensidade. E lembrar que as estatinas, elas são medicamentos que não só atuam ali diminuindo a evolução da placa aterosclerótica, como também elas atuam como anti-inflamatórios. Então, ao atuar como anti-inflamatório ali na placa, ela diminui as chances daquela placa evoluir para um trombo, né? Então, aquela placa que está instável evoluir para um trombo e causar um possível infarto. Então, a gente tem aqui o LDL, como na forma de o LDL sendo tratado dependendo do risco, tá? Então, falando um pouquinho sobre os medicamentos de alta intensidade, quando que a gente vai administrar, então, esses medicamentos? Lembrando que, esqueci de falar, existe uma fórmula, que é a fórmula de Friedewald, que é essa fórmula aqui, LDL igual a CT, HDL menos triglicerídeos sobre 5, ela nos dá o valor do LDL, então algumas provas até pedem essa fórmula. Quando que a gente considera um paciente que vai necessitar de um tratamento de alta intensidade? É um paciente que já tem um histórico, né, uma doença atual cardiovascular aterosclerótica, então ele já sofreu um infarto, um AVC, né, alguma doença periférica ali, né, então é um paciente que a gente já vê indícios de que ele tem placas de aterosclerose e a gente precisa diminuir esse LDL. Nesses pacientes, a gente tem uma meta de deixar o LDL menor que 50, tá? E também, além desses pacientes, existem um outro grupo, que seriam os pacientes com LDL maior que 190, ou se a gente calcular o risco, colocar no aplicativo e tudo mais, ele tem um risco de mais de 20%. Esses pacientes, o alvo aqui é de 70, então a gente pega um pouquinho mais leve, porque esses pacientes, eles estão quase evoluindo, diferente daqueles que já evoluíram, né? Lembrar que a atorvastatina 40 a 80 miligramas e a rosuvastatina 20 a 40 miligramas, tá? Já a terapia de moderada intensidade, a gente vai usar a atorvastatina de 10 a 20 miligramas ou a simvastatina de 20 a 40 miligramas. Lembrando que, principalmente a simvastatina, o ideal seria tomar de noite, porque o mecanismo de ação é mais potente durante a noite, tá? Quando que a gente vai indicar a terapia de moderada intensidade? Quando aquele paciente, ele apresenta um LDL de 70 a 89,
tá? Então, um valor de um LDL um pouquinho aumentado, mas associado a um diabetes ou um risco maior que 7,5%, tá? Nesses pacientes, então, aqui a gente vai sempre almejar deixar o LDL abaixo de 70. Outro fator que é muito importante, que nem todas as provas falam, mas existem pacientes somente com diabetes e eles não têm mais nenhuma doença. Esses pacientes, eles são um risco intermediário e quando a gente utilizar o tratamento, a gente sempre vai objetivar um LDL menor que 100.